10. Mais exercício físico e menos antidepressivo. Bernard era um bem-sucedido produtor de cinema de 40 e tantos anos. Alto e elegante, seu sorriso irresistível deve tê-lo ajudado a ganhar a confiança de todos em sua profissão. Quem poderia resistir ao charme dele? E, no entanto, Bernard estava no fim da linha. Ataques de ansiedade o atormentavam. Havia 2 anos. B. A primeira vez que ele teve um ataque foi num jantar importante em um restaurante lotado. Tudo estava indo bem, quando Bernard, de repente, se sentiu mal. Ele foi tomado por náuseas, seu coração batia loucamente e ele mal conseguia respirar. A imagem de um amigo de infância, que sofrerá um infarto 1 ano antes, veio-lhe à mente. Dominado por esse pensamento, seu coração começou a bater ainda mais rápido. E Bernard não conseguia concentrar-se de jeito nenhum. Sua visão ficou nublada e ele sentia que as pessoas e o ambiente iam se tornando estranhamente remotos e irreais. Em um flash, compreendeu que tinha chegado a sua hora, ele estava morrendo. Murmurou uma vaga desculpa a seus colegas e logo se dirigiu para a saída. Chamou um táxi e pediu para ser levado diretamente para o pronto-socorro do hospital mais próximo. Depois de dar entrada e de ter sido examinado, os médicos lhe asseguraram que ele não estava morrendo. Bernard sofrerá um ataque de ansiedade, ou melhor, de pânico. Uma pessoa entre 5 que tem esse tipo de ataque primeiramente vai a um pronto-socorro e não a um psiquiatra, e quase metade delas chega de ambulância. De fato, nos 2 últimos anos Bernard passou muito tempo em pronto-socorros, assim como em consultórios de vários cardiologistas. E reiteradamente lhe deram garantias de que seus sintomas nada tinham a ver com o coração. Um tranquilizante, Xanax, foi até receitado. Para ajudá-lo a relaxar, disseram-lhe. A medicação, com efeito, o ajudou de início. Os ataques pararam e Bernard começou a depender cada vez mais dessa pequena pílula. Ele passará a tomar 4 por dia, só para se certificar de que a ansiedade não o incomodaria no trabalho. Pouco a pouco, notou que, se atrasasse um pouco a dose, a ansiedade aumentava. Um dia, quando estava viajando, sua bagagem foi furtada e, com ela, o seu Xanax. Depois de algumas horas, sua ansiedade era tão grande, e seu coração estava batendo de tal maneira, que ele ainda descreve aquele dia como o pior de sua vida. Quando chegou em casa, fez uma promessa a si mesmo: iria superar sua dependência do Xanax e jamais tomá-lo de novo. Alguns anos antes, Bernard tinha notado que, após nadar 30 minutos, sentia-se muito melhor durante 1 hora ou 2. Então voltou a nadar, mas o sentimento de bem-estar não durava muito. A febre da pedalada, andar de bicicleta fixa dentro de um ambiente, estava em alta e um de seus amigos convenceu-o a tentar 3 vezes por semana. Ele se juntou a um grupo de 12 pessoas em uma academia, onde se exercita VA. Em uma bicicleta estacionária ao passo frenético que o instrutor impunha. Ninguém tinha permissão para fazer corpo mole. O ritmo da música techno e a rivalidade imposta pelo grupo de ciclistas encorajaram-no a continuar. Ao cabo de 1 hora, ele estava tão exausto quanto exultante. Essa sensação intensa de bem-estar durava horas. De fato, Bernard logo descobriu que era melhor não pedalar depois das 7 ou 8 da noite se quisesse dormir. Mas o resultado mais surpreendente foi que ele ganhou
muito mais confiança em sua habilidade para lidar com os ataques de pânico passadas. Algumas semanas, os ataques cessaram. Hoje, 2 anos mais tarde, Bernard ainda fala dos imensos benefícios desse exercício para qualquer pessoa que queira escutar. Ele continua a pedalar 3 vezes por semana, especialmente quando está mais estressado. Nunca mais teve nenhum ataque. Bernard admite que está vidrado em pedalar. Se ele para de se exercitar, começa a se sentir estranho em alguns dias. Quando viaja, nunca se esquece de seus tênis de corrida, para soltar o vapor, como ele costuma dizer. De qualquer maneira, o exercício é um hábito que não o faz apenas se sentir bem, também o ajuda a manter o peso, a aumentar a libido, a melhorar o sono, a reduzir a pressão sanguínea e a fortalecer seu sistema imunológico. Protege-o contra doenças cardíacas e até mesmo contra certos tipos de câncer. Bernard parece estar realmente viciado, mas sua dependência do exercício faz sentir que tem mais controle sobre sua vida, exatamente o oposto do que aconteceu com o Xanax. Um tratamento para ansiedade e células imunitárias. Bernard não está sozinho. O que ele descobriu, Platão já tinha descrito há 2500 anos. E, no curso dos últimos 20 anos, a ciência ocidental já o demonstrou. O exercício é um tratamento tremendamente eficaz para a ansiedade. Estudos a respeito do assunto são tão numerosos hoje que há até várias meta-análises, estudos sobre estudos. Um deles lida, inclusive, com os benefícios do uso de uma bicicleta estacionária comum, que é muito menos intensa do que a de disco, de que Bernard tanto gosta. Esse estudo mostra que a maioria dos participantes se sentia mais cheia de energia, e também mais relaxada, depois de pedalarem bicicletas estacionárias. 2 Os benefícios ainda eram evidentes um ano depois, como mostram os registros da pesquisa, uma vez que a grande maioria dos participantes, por vontade própria, continuava a se exercitar regularmente. O curioso é que quanto menos em forma estamos, quanto mais ricas as nossas refeições, mais tempo passado na frente da TV ou atrás do volante de um carro, mais rapidamente o exercício físico, mesmo em doses pequenas, nos fará sentir melhor. 3. Bernard estava certo em aumentar sua dose de exercícios em períodos de maior estresse. Na Universidade de Miami, Arthur Leperriere, Ph.D., examinou os efeitos protetores do exercício em situações difíceis. Para esse teste, ele escolheu um dos piores momentos pelo qual um ser humano pode passar, aquele no qual lhe é dito que é HIV positivo. Na época dessa pesquisa, muito antes da descoberta da tríplice terapia, o diagnóstico significava uma sentença de morte. E as pessoas eram deixadas sozinhas para lidar psicologicamente com esse fato devastador. O doutor Laperriere observou que pacientes que vinham se exercitando regularmente durante pelo menos 5 semanas pareciam estar protegidos contra o medo e o desespero. E mais, seu sistema imunológico, que invariavelmente desmorona em situações de estresse, também resistiu melhor no momento em que receberam a terrível notícia. Células que são assassinas naturais, são a primeira linha de defesa do corpo contra uma invasão externa, como o vírus da AIDS e a expansão de células cancerígenas. Altamente sensíveis às nossas emoções, quanto melhor nos sentimos, mais energia elas têm para fazer o seu trabalho. Por outro lado, em períodos de estresse,
Depressão. As células assassinas naturais tendem a ficar abatidas e a parar de se multiplicar. Esse foi o resultado observado pelo Dr. Laperriere em casos de pacientes que não se exercitavam. Suas células diminuíam abruptamente depois do diagnóstico, exatamente o oposto dos pacientes que se exercitavam com regularidade. 4. A iniciação de chá Viera. Um pouco de jogging também é bom para pessoas com depressão. Em um dos primeiros artigos modernos sobre o assunto, John Grace, M.D., da Universidade de Wisconsin, Madison, conta a história de chá Viera. Chá Viera era uma aluna de 28 anos que estava em busca de um segundo mestrado na Universidade de Wisconsin. Morava sozinha, raramente saía, exceto para ir às aulas, e com frequência se queixava de que jamais iria conhecer o homem de sua vida. Sua existência era vazia e ela já tinha perdido a esperança de que isso iria mudar. Seu único consolo eram 3 adorados maços de cigarro por dia. Ela passava o tempo vendo a fumaça subir em círculos, em vez de se concentrar nas notas do curso. Não ficou nem um pouco surpresa quando o médico na clínica da faculdade lhe disse que sua nota na escala da depressão a colocava no grupo dos 10% mais afetados da instituição. Sua depressão vinha se instalando havia 2 anos e nenhum dos tratamentos sugeridos era aceitável para ela. Chá Viera não queria falar com um psicólogo sobre sua mãe e seu pai ou sobre seus problemas de infância. E recusava a medicação porque, como dizia, eu posso estar deprimida, mas não estou doente. Não obstante, ela concordou em fazer parte de um projeto de pesquisa que o médico estava dirigindo, talvez porque fosse um desafio. Ela tinha que correr 3 vezes por semana durante 20 a 30 minutos, sozinha ou em um grupo, como quisesse. Na primeira reunião com seu instrutor de jogging, imaginou que se tratava de uma brincadeira. Como é que ele poderia esperar que uma pessoa com 10 quilos acima do seu peso, que não se exercitava desde os 14 anos e que fumava 3 maços de cigarro por dia fosse um candidato adequado para um estudo sobre jogging? A última vez que ela fora pedalar tinha conseguido andar somente 10 minutos e pensou que ia morrer. E jurou a si mesma, nunca mais. Então a ideia de que ela precisava de um instrutor para aprender a correr parecia ainda mais ridícula. Oh! Que havia para aprender? Andar rápido pondo um pé na frente do outro? Ainda assim, Xavier escutou os conselhos que seu instrutor lhe deu, e eles acabaram por ser absolutamente essenciais para seu sucesso futuro. Primeiro, foi-lhe dito que desse passos muito pequenos, que deveria trotar mais do que correr, que deveria inclinar seu corpo ligeiramente para frente, e não deveria levantar muito os joelhos. Acima de tudo, ele a aconselhou a andar devagar a ponto de conseguir conversar. Você terá que ser capaz de falar, mas não de cantar, seu instrutor insistiu. Se ela ficasse sem fôlego, deveria diminuir o ritmo e jamais sentir dor ou fadiga. A meta, de saída, era simplesmente cobrir uma milha, 1,6 quilômetros, levando quanto tempo desejasse, tentando correr, jogue, o máximo possível. Conseguir alcançar seu objetivo logo no primeiro dia foi uma fonte de satisfação para ela. Depois de 3 semanas, ao ritmo de 3 sessões semanais, Xaviera era capaz de manter seu ritmo de jogging durante 1,5 milhas, depois 2 milhas, sem grande dificuldade. Ela tinha que admitir que estava se sentindo um pouco melhor, sobretudo, estava dormindo mais profundamente, sentindo-se mais cheia de energia e passando menos tempo com
Pena de si mesma. Pouco a pouco Xaviera fez mais progressos, e a cada dia, durante um período de 5 semanas, sentia-se melhor. Então, um dia, ela forçou um pouco demais no final da corrida e torceu o tornozelo, não o suficiente para que tivesse de ser totalmente imobilizado, mas o suficiente para ter de parar de correr durante 3 semanas. Alguns dias mais tarde, foi a primeira a se surpreender com o próprio desapontamento ao não poder mais praticar o jogging. Privada de sua corrida durante uma semana, notou que seus sintomas de depressão começavam a voltar. Pensamentos obscuros se instalaram e ela se sentia pessimista a respeito de tudo novamente. No entanto, quando Xavier afinal voltou ao que tinha se tornado seu exercício, os sintomas diminuíram mais uma vez em algumas poucas semanas. Ela nunca se sentirá tão bem. Mesmo seu período menstrual, que era geralmente doloroso, parecia menos desconfortável. Quando falou com o treinador após a primeira corrida depois de 3 semanas, Xaviera lhe disse: "Estou fora de forma, mas sei que ela voltará e me sinto definitivamente melhor do que da primeira vez que corri." Embora jamais venhamos a saber se ela parou de fumar ou se encontrou o homem de seus sonhos, muito tempo depois desse projeto de pesquisa ter terminado, de acordo com o Dr. Grace, Xavier ainda era vista correndo ao redor do lago com um sorriso no rosto. 5. O barato do corredor. A depressão é sempre associada a pensamentos obscuros, pessimistas, pensamentos que rodam incessantemente em nossa cabeça: "Jamais terei sucesso. De qualquer maneira, não vale a pena tentar. Não vai dar certo. Eu sou feia. Eu não sou inteligente. Eu sou azarada. Isso sempre acontece comigo. Eu não tenho energia, força, coragem, força de vontade, ambição suficiente. Eu estou no fundo do poço. As pessoas não gostam de mim. Eu não tenho nenhum talento. Eu não mereço atenção. Eu não mereço ser amada. Eu estou doente." Essas ideias podem ser não só excessivas como dolorosas, tais como "eu sempre desaponto todo mundo", o que simplesmente não pode ser verdade. Mas, no momento em que elas se manifestam na depressão, esses pensamentos já se tornaram tão automáticos que não é mais óbvio quão anormais eles são, apenas o indício externo de um mal interno. Por meio de seu trabalho, que começou nos anos 60 e 70, Aaron Beck, MD, o inventor da terapia cognitiva, já mostrou que, apenas por repetirmos esses pensamentos em nossa mente, nós a mantemos deprimida. Ele também mostrou que pará-los deliberadamente em geral ajuda os pacientes a encontrar o caminho de volta ao bem-estar. 6. Uma das características do esforço físico sustentado é precisamente que ele põe fim, pelo menos por algum tempo, a essa torrente de pensamentos depressivos, os quais raramente surgem de modo espontâneo durante o exercício. Se o fazem, o fato de desviar a atenção ao fixar seus pensamentos em sua respiração ou na sensação dos pés tocando o chão ou na concentração na sua coluna vertebral quase sempre é suficiente para nos livrar deles. A maioria das pessoas que pratica jogging ou corre afirma que depois de 15 ou 20 minutos de esforço contínuo atinge um estado no qual seus pensamentos são espontaneamente positivos e até mesmo criativos. Elas se tornam menos autoconscientes e se deixam guiar pelo ritmo de seu esforço. Alguns se referem a essa experiência como o bearrato do corredor.
Somente aqueles que perseveram durante várias semanas o experimentam. Trata-se de um estado sutil e, longe de ser uma heroína, costuma criar dependência. Depois de uma certa quantidade de exercícios consistentes, muitos praticantes de jogging não conseguem ficar sem a sua corrida de 20 minutos um dia sequer. Um grande erro que os iniciantes cometem quando voltam de uma loja, orgulhosamente estreando seus tênis novos, é que correr rápido demais e durante muito tempo. Para falar a verdade, não há uma velocidade ou uma distância mágica. O que leva a um estado de influxo é a perseverança em um esforço que você é capaz de sustentar no limite de suas capacidades. No limite, mas nunca além. Mihaly Csikszentmihalyi, Ph.D., o pesquisador dos estados de fluxo, já demonstrou isso brilhantemente. Para um iniciante, a distância será inevitavelmente curta e os passos curtos. Mais tarde, o corredor terá que correr mais depressa e percorrer uma distância maior para conseguir manter o fluxo, mas apenas depois que já tiver se tornado um viciado na corrida. Ultrapassando o Zoloft. Pesquisadores da Universidade de Duke realizaram recentemente um estudo comparando os efeitos antidepressivos do jogging com os do Zoloft, um antidepressivo eficaz muito conhecido. Após 4 meses, pacientes tratados com as duas abordagens estavam indo igualmente bem. A medicação não oferecia nenhuma vantagem particular sobre a prática regular de jogging. Mesmo a combinação do remédio com o jogging não intensificou os efeitos. Por outro lado, um ano depois, houve uma diferença incrível entre os dois tipos de tratamento. Mais de 1/3 dos pacientes que estavam sendo tratados com o Zoloft tiveram recaídas, ao passo que 92% daqueles que seguiram o programa de jogging ainda estavam indo bem. 7 Eles decidiram, por iniciativa própria, continuar se exercitando mesmo depois de o estudo ter sido concluído. Outro projeto de pesquisa na Duke mostrou que juventude e boa saúde não são requisitos necessários para conseguir benefícios do exercício físico. Pacientes deprimidos com idades variando entre 50 e 77 anos se beneficiavam tanto de uma caminhada vigorosa de 30 minutos, sem correr, 3 vezes por semana, como dos antidepressivos. O medicamento aliviava os sintomas um pouco mais rápido, mas não mais eficazmente. Essa era a única diferença. 8. Exercícios físicos regulares podem ajudar não apenas a curar um episódio de depressão, como também provavelmente a preveni-lo. Em uma população de sujeitos normais, as pessoas que se exercitavam no início do estudo estavam muito menos propensas a ter depressão nos 25 anos seguintes. 9. Eu já senti os efeitos tanto do tratamento como da prevenção do exercício em minha própria vida. Quando, aos 22 anos, cheguei aos Estados Unidos, não conhecia praticamente ninguém. Os primeiros meses foram tomados por todas essas atividades comuns entre os imigrantes. Além do curso de medicina, que ocupava muito do meu tempo, eu estava procurando um apartamento e fazendo a mudança. Começar tudo de novo sem os pais em volta para dizer o que fazer e como fazer foi divertido no início. Eu me lembro do prazer que senti com a simples compra de cortinas ou mesmo de uma frigideira. Mas depois de alguns meses, já estabelecido e preso à rotina de estudante, minha vida parecia especialmente vazia, desprazerosa. Sem minha família, meus amigos, minha cultura, minhas saídas favoritas, de repente me dei conta de que me sentia como se estivesse murchando aos poucos.
Lembro-me de uma noite em especial, na qual nada parecia importar ou fazer sentido, exceto a música clássica. Fiquei escutando-a por toda a noite em vez de estudar. Lembro-me de dizer a mim mesmo até que reger uma orquestra era a única profissão que talvez valesse a pena praticar em um mundo tão frio e indiferente. Como não tinha a mínima chance de ter sucesso nessa profissão, meu pessimismo, como imigrante isolado, só piorou. Depois de várias semanas nesse humor devastador, dei-me conta de que, se não reagisse, iria ser reprovado nos exames. Deixar a França para vir até aos Estados Unidos só para ser reprovado não seria um absurdo? Então, sim, eu teria motivo para ficar deprimido. Eu não sabia por onde começar, mas sabia que tinha que sair daquele estupor que me deixava prostrado horas a fio, sem fazer nada além de escutar sempre as mesmas fitas. Pensei no squash, que praticava em Paris antes de partir. Felizmente eu trouxera minha raquete comigo, e ela me salvou. Primeiro, tornei-me membro de um clube de squash. Durante as primeiras 2 semanas de jogo nada mudou, exceto que afinal eu tinha alguma coisa prazerosa por que ansiar em minha vida. Eu sabia que, pelo menos 3 vezes por semana, me divertiria, gastando minha energia física e depois tomando uma ducha longa e merecida. Graças ao squash também conheci umas poucas pessoas que foram legais em me convidar para jantar. Pouco a pouco fiz amigos e descobri uma vida social gratificante. Durante muito tempo não soube se a maior ajuda tinha vindo do exercício ou dos meus novos amigos, mas, qualquer que fosse a explicação, não fazia a menor diferença. Eu me sentia melhor e estava no comando de novo. Mais tarde aprendi que, mesmo nas horas mais difíceis, se eu corresse 20 minutos, pelo menos dia sim dia não, geralmente sozinho, ficava mais bem preparado para lidar com desafios e me sentia capaz, de qualquer maneira, de evitar as angústias da depressão. E, apesar de todas as pesquisas e investigações, nada do que aprendi desde aquela época me levou a mudar de opinião. O exercício ainda é minha primeira linha de defesa contra as incertezas da vida, estimulando o prazer. Por quais processos misteriosos o exercício tem tamanho impacto no cérebro emocional? Naturalmente há, antes de tudo, um efeito sobre as endorfinas. Essas pequenas moléculas produzidas pelo cérebro parecem-se com o ópio e seus derivativos, tais como a morfina e a heroína. O cérebro emocional contém muitos receptores para as endorfinas 10 e é por isso que ele é tão sensível ao ópio. Ele imediatamente irradia uma sensação de bem-estar e satisfação ao sequestrar um dos mecanismos intrínsecos do cérebro emocional. O ópio tem um efeito poderoso sobre as emoções, de fato, é o mais poderoso dos antídotos conhecidos para as dores da separação e do luto. Entretanto, quando derivados do ópio são usados com muita frequência, podem viciar. Receptores cerebrais tornam-se insensíveis a ele, então, a dose deve ser sistematicamente aumentada para produzir o mesmo efeito. Ademais, em razão de os receptores se tornarem cada vez menos sensíveis, os prazeres comuns perdem todo o seu poder e potência, incluindo o sexo, o prazer que é geralmente reduzido a zero pelos dependentes de drogas. As endorfinas produzidas como consequência do exercício físico fazem exatamente o contrário. Quanto mais o mecanismo natural do prazer é suavemente estimulado pelo exercício, mais sensível o mecanismo em si se torna. Além de saborear o sexo e os outros grandes prazeres da vida, as pessoas que se exercitam com regularidade, na verdade,
sentem mais prazer com as pequenas coisas da vida, suas amizades, seus animais de estimação, suas refeições, seus hobbies ou mesmo o sorriso dos transeuntes na rua. Essencialmente, torna-se mais fácil se satisfazerem. E, de fato, a experiência do prazer é o oposto da depressão. A depressão é definida, acima de tudo, pela ausência de prazer, mais do que pela tristeza, que é provavelmente a razão por que a liberação de endorfinas tem um efeito ansiolítico e antidepressivo tão potente. 12. Estimular o cérebro emocional por meio de processos naturais também inflama o sistema imunológico. Ele promove a proliferação das assim chamadas células assassinas naturais, tornando-as mais agressivas contra infecções e células cancerígenas. 13. Veja no encarte a figura 1. As emoções influenciam profundamente as funções do corpo. O efeito oposto se dá com os dependentes de heroína, cujas defesas imunológicas desmoronam, em geral fazendo com que eles fiquem gravemente doentes. O exercício pode também fortalecer outro mecanismo fisiológico relacionado à saúde emocional. Ele envolve o que já aprendemos sobre a variabilidade do ritmo cardíaco. As pessoas que se exercitam regularmente mostram maior variabilidade no ritmo cardíaco e mais coerência cardíaca do que as que não o fazem. 14. Isso significa que seu sistema parasimpático, o breque fisiológico que traz períodos de calma, é mais saudável e mais forte. Um bom equilíbrio entre os dois ramos do sistema nervoso autônomo é um dos melhores antídotos contra a ansiedade e os ataques de pânico. Todos os sintomas de ansiedade começam com um sistema simpático hiperativo, boca seca, coração acelerado, suadouro, tremedeira, aumento da pressão sanguínea. Os sistemas simpático e parasimpático estão sempre em oposição. Assim, quanto mais estímulo o ramo parasimpático receber, mais forte ele se torna, como um músculo em desenvolvimento. Quando está forte o suficiente, ele simplesmente bloqueia o sintoma de ansiedade. Um novo tratamento para a depressão está sob experimentação em grandes centros de psiquiatria biológica em todo o mundo. Um dispositivo implantado sob a pele estimula o sistema parasimpático, como aparelhos de musculação que contraem seus músculos abdominais enquanto você assiste à TV, usando uma ligeira descarga elétrica. Esse tratamento do FUTURO não exige nenhum esforço do paciente. Alega-se que ele seja capaz de gerar os benefícios do sistema parasimpático. Vários estudos preliminares de pacientes cujos tratamentos anteriores fracassaram o fazem parecer promissor. 15 Eu pessoalmente penso que o exercício físico e a prática da coerência cardíaca podem produzir exatamente o mesmo resultado, desde que os pacientes ainda estejam suficientemente motivados para se submeter a eles. As chaves para o sucesso. Mesmo quando estamos convencidos de que o exercício regular é importante, às vezes parece que nada pode ser mais difícil do que integrá-lo à nossa vida diária, muito mais se estamos deprimidos ou estressados. Entretanto, alguns segredos muito simples tornam mais fácil assumir o compromisso de ter uma vida física mais ativa. Primeiro, não é preciso fazer muitos exercícios físicos, o que importa é a regularidade. Vários estudos mostram que a quantidade mínima necessária para afetar o cérebro emocional é 20 minutos de exercício 3 vezes por semana. A duração parece importante, mas não a distância, nem a intensidade do esforço. Se você mantiver o esforço a ponto de ainda conseguir falar, mas não cantar, é suficiente. Como acontece com certos remédios,
Os benefícios, por outro lado, podem estar na proporção da dose de exercícios. Quanto mais severos os sintomas da depressão e da ansiedade, mais regulares e intensos devem ser os exercícios. 5 sessões por semana. É melhor que 3. 1 hora de bicicleta com disco tem mais chance de ser eficaz do que 20 minutos de caminhada constante. Ainda assim, o pior cenário seria tentar pedalar em uma bicicleta de disco, por exemplo, até ficar cansado demais e sem fôlego. E depois desistir totalmente. Nesse caso, os 20 minutos de caminhada regular seriam imensamente mais eficazes. Comece suavemente e deixe-se guiar pelo seu corpo. O objetivo é chegar ao estado de fluxo que o Dr. Csikszentmihalyi descreve. Para tanto, você deve estar sempre no limite da sua capacidade, não além, pois o limite da sua capacidade é a porta do fluxo. Pense no princípio do fale mas não cante. Quando sua capacidade se expande como resultado de treinamento, você sempre terá tempo de correr mais depressa e ir mais longe. E, curiosamente, a pesquisa disponível não estabelece distinção entre exercício aeróbico, correr, nadar, andar de bicicleta e jogar tênis, que tende a produzir falta de fôlego, e o que é chamado de exercício anaeróbico, levantar peso. Um estudo crítico completo no British Medical Journal conclui que eles são igualmente eficazes, pelo menos do que diz respeito aos sintomas depressivos. 16. Para aumentar os benefícios, a maioria dos estudos sugere que o exercício em grupo é mais eficaz do que a prática individual. Quando um grupo se dedica ao mesmo esporte, o suporte e o incentivo dos outros ou simplesmente o exemplo que as pessoas com a mesma mentalidade dão podem fazer enorme diferença. Pelo menos a dinâmica de grupo pode motivá-lo naqueles dias de chuva, quando está atrasado ou quando há um ótimo filme na TV. Resumindo, as pessoas que se exercitam em grupo seguem mais prontamente pela necessidade de regularidade que é tão crucial para o sucesso. Finalmente, você deve escolher um tipo de exercício que considere divertido. Quanto mais se parecer com um jogo, mais fácil será continuar a praticá-lo. Muitas empresas têm times de basquete ou clubes de caminhada que se encontram alguns dias na semana ou durante 1 hora no fim do dia. Um time de vôlei ou um clube de tênis podem servir ao mesmo propósito, desde que a prática seja regular, mas, se você adora natação e odeia correr, não faça jogging. Você provavelmente irá parar logo. Aqui vai uma dica que vários pacientes meus acharam útil: você pode se divertir mais na bicicleta ergométrica, no step ou na esteira, em casa, se assistir a filmes em DVD ou VHS. Escolha filmes de ação e mantenha-o rodando enquanto estiver fazendo o exercício. Se você parar, desligue-o imediatamente. Esse método tem várias vantagens. Primeiro, filmes de ação, como música agitada, tendem a ativar a fisiologia do corpo e, por isso, fazem você querer se mexer. Segundo, um bom filme tem um efeito hipnótico que ajuda a esquecer o tempo. Os 20 minutos recomendados de exercícios passam muito mais depressa assim do que se seus olhos estiverem colados no relógio. Finalmente, uma vez que não é permitido assistir ao filme depois que o exercício é interrompido, o suspense o motiva a recomeçar no dia seguinte, nem que seja só para saber o que vai acontecer. As máquinas fazem barulho e o exercício tende a nos tirar a concentração. Por essa razão, é bom evitar dramas, que dependem muito da sutileza dos diálogos. Do mesmo modo, como o riso não é compatível com o exercício físico, é
melhor evitar as comédias. Ponha seu sangue para circular com filmes de ação, dentro e fora da tela. Voltando-se para os outros. Até agora falamos apenas a respeito de abordagens ao cérebro emocional centradas no indivíduo. Coerência cardíaca, EMDR, simulação da aurora, acupuntura, nutrição e exercício, todos se concentraram no indivíduo e em seu corpo. Porém, o papel do cérebro emocional não é simplesmente governar a fisiologia interna do corpo. Há outra função igualmente importante: regular o equilíbrio das conexões emocionais e assegurar que sempre tenhamos lugar no grupo, na tribo, na família. A ansiedade e a depressão são, com frequência, sinais de tristeza que nosso cérebro emocional envia quando detecta uma ameaça ao equilíbrio em nossas relações sociais. Para pacificá-lo e viver em harmonia com ele, precisamos governar nossas relações com os outros mais graciosamente. De fato, o que precisamos é de uns poucos princípios de higiene emocional. Esses princípios são tão simples e eficazes quanto ignorados pela maioria de nós.